um curso de maturidade espiritual, de crescimento espiritual. E a gente falou no último Tadel sobre o homem carnal, né? Nós vimos os 3 tipos de humanos, né? De seres humanos. O primeiro foi o homem natural, que é aquele homem que não nasceu de novo, que ainda não teve uma experiência com Deus através de Cristo. E o homem carnal, que é aquele que já teve uma experiência com Cristo, que nasceu de novo, mas ainda vive na infância espiritual, que ainda não se desenvolveu espiritualmente. Isso não fala de tempo, fala de crescimento espiritual. E o terceiro tipo de homem é o homem espiritual, que é o homem maduro, que é o homem que cresceu espiritualmente. E aí nós aprofundamos o primeiro tipo de homem, que foi o homem natural. E esse homem natural, a gente falou sobre 2 tópicos. O homem natural, ele é guiado, ele é conduzido. Deixa eu receber alguém aqui. Só vou dar uma pausazinha para ir recebendo os irmãos que vão chegando. Mas como a gente está fazendo uma revisão aqui, esse homem natural, ele anda pelo conhecimento natural, pelos sentidos humanos. Ele não anda pela revelação, pelo Espírito, pela fé. Ele anda pelos sentidos humanos. Ele anda pelo conhecimento natural, pelo que ele vê, pelo que ele toca. Ele é guiado pelo natural. Ele não é conduzido pela revelação, pelo Espírito, pela fé. E esse foi o primeiro tópico que a gente falou do homem natural. Ele não anda pela revelação, ele anda pelo conhecimento natural, pelos sentidos humanos. O que seria esse sentido? O que é andar na carne? Andar na carne é andar pela lógica humana, pelos sentidos humanos, e não pela fé, e não pelo Espírito. E agora, nesse Tadel de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o segundo tipo de homem, que é o homem carnal. Esse homem carnal, ele até teve uma experiência com Deus. E nós vamos falar sobre 2 tópicos: andando como mero homem. E o segundo tópico, que aí é onde a gente já vai começar a ir para o nível que Deus quer nos colocar, que é crescendo para sair da carnalidade. Tá bom? E se der tempo, a gente começa a introduzir sobre o terceiro tipo de homem, que é o homem espiritual. Mas vamos lá para o primeiro tópico do... Vocês estão me ouvindo bem, né, irmãos? Tá tranquilo, né? Então, Eliezer, a gente vai começar a falar, Eliezer chegou agora, sobre o homem carnal. A gente fez uma revisão do assunto passado e agora a gente vai adentrar um pouco sobre o segundo tipo de homem. O primeiro é o homem natural, o segundo é o homem carnal. E aí eu queria que você lesse comigo um texto da palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 1 a 3. Paulo está falando para a igreja de Corinto aí sobre o homem carnal. Ele vai dizendo, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 até o 3, ele diz: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, quem é o homem carnal?
Esse homem carnal é um bebê em Cristo. Ele não é um recém-nascido. Aí Paulo não está falando para os recém-nascidos. Ele está falando para pessoas que, embora não fossem mais os coríntios, eles já eram usados nos dons espirituais. Eles já tinham os dons verbais, eles falavam em variedades de línguas. Eles eram uma igreja muito de muito poder, de muitos dons do Espírito, mas que não tinha maturidade espiritual, que ainda estavam no nível da infância espiritual, que não haviam se desenvolvido. Então, para a gente pontuar aqui, o homem carnal é um homem que não se desenvolveu espiritualmente, embora possa estar cheio dos dons do Espírito. Então, não quer dizer que se eu estiver cheio dos dons do Espírito, isso demonstra muito claro aí que os dons do Espírito, ele não nos desenvolve. O dom é um presente que Deus dá. A igreja de Corinto, ela falava em línguas, ela tinha dons de variedade de língua, era uma igreja cheia dos dons espirituais, mas era uma igreja que era carnal ao mesmo tempo. Agora, como que uma igreja se movia nos dons espirituais, mas era carnal? Porque ela ainda estava na meninice espiritual, na infância, apesar de já ter se convertido. E aí o que acontece, queridos? Esse homem carnal, ele já deveria estar em um outro ponto, lá Hebreus capítulo 5, versículo 12, é aquele que ainda está na infância espiritual. E isso não quer dizer a questão do tempo de convertido, porque Paulo está falando para uma igreja que tinha uma capacidade dos dons espirituais muito desenvolvida, mas por outro lado uma maturidade espiritual muito fraca, ainda eram muito carnais. Então a gente aprende aí que ser carnal não quer dizer que o Espírito Santo não se mova, porque o Espírito Santo se move e tem os dons do Espírito, mas não existe maturidade espiritual. E o escritor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 5, vamos dar uma olhadinha lá, Hebreus. Vai nos dar essa conotação, ele vai explicar também esse nível de carnalidade. Olha o que ele diz: pois com efeito deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Você já tem tempo de crente, você já tem tempo. Você já serve a Jesus há um tempo. Novamente, tempo decorrido, mas tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, das palavras de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, quando Paulo está falando desse homem carnal, ele não está falando na questão de que ele ainda não tem o tempo, ele até tem. Não é falta de dons espirituais, é falta de crescimento espiritual, de maturidade. Ele está falando aí que nós devemos nos desenvolver. Você pode estar cheio dos dons espirituais, irmão, mas ser considerado carnal. Aí alguém pode questionar, né? Mas pastor, eu pensava que carnal era quem não tinha Jesus. Mas, irmãos, tem muita gente dentro da igreja que já aceitou Jesus, que já se converteu, que nasceu de novo, mas ainda continua, que tem o Espírito Santo, que tem dons espirituais, que prega a palavra, que ensina, que ministra no altar, que canta até louvor, mas que ainda está na infância espiritual, que é carnal. Amém, queridos? Que é carnal, que ainda se move pelos sentidos humanos, que ainda se move pela dimensão
do mero humano mortal, do mero humano, que ainda não conseguiu entrar na maturidade e se mover pelo Espírito, se mover pela fé, se mover pelo amor, que cresceu no conhecimento de Deus, não como um ser tirano, castigador, mas conheceu Deus como um pai, que tem intimidade com o Pai, que anda em amor, que anda em misericórdia, que anda em perdão. Aí a gente vai andando, irmãos, e vai dizer o que é ser um cristão carnal. É andar como um mero homem. Ele diz aqui, eu não vos pude falar como homens espirituais, mas como homens carnais, como meninos em Cristo. Porque havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Em uma versão mais explicativa, ele diz, não andais como meros humanos, como meros homens. Então, quando há inveja, Paulo está falando aí da sabedoria natural, que a gente falou lá no livro de Tiago, que a sabedoria terrena é cheia de... é demoníaca, que é carnal, que é inveja, que ela é guiada pelo natural. E aí, a gente vê que o homem carnal, ele tem se movido pelo natural, pelo aquilo que não faz parte da nova natureza, do novo homem em Cristo. Ele anda como um humano comum. Ele anda guiado pelos ciúmes, pelas invejas. Faz questão de tudo, é cheio de contenda. Ele é carnal, ele vive cheio de contenda, ele não consegue ter paz com ninguém. É briga na igreja, é briga na casa dele, é briga lá no trabalho. Ele anda em contenda, ele anda em ciúmes, ele anda em inveja. Ele anda na carne, ele anda como um mero humano mortal. Então, o que anda na carne, ele é guiado, ele é governado pelo corpo, pelas sensações, pela raiva, ele se ira. Mas quem prevalece aí é a carne, é o corpo, é os desejos, é os sentimentos. Por isso que ele é um homem carnal. Mas o homem espiritual, ele é governado pelo homem interior, que é cheio do Espírito, que recebeu a nova natureza, que o Espírito Santo habita no Espírito, no homem interior. E esse homem interior que cresceu em Cristo, ele anda guiado pelo Espírito. E o Espírito domina os desejos. Então, mas o homem carnal, ele é dominado pelos desejos, pelos sentimentos, pelos sentidos humanos, pelo que ele vê. Se ele vê algo, ele não tem a visão espiritual, ele vê só com o olhar natural, humano, carnal. E aí ele já fica lá, fazendo questão de tudo, fazendo coisa de bebê, de criança. Ele anda segundo os homens. Ele está fora do caráter de Cristo. E aí, queridos, eu encerro esse primeiro tópico, só para você anotar e você... O homem carnal, ele anda como um mero homem. Ele não anda segundo o Espírito, ele anda como um mero homem, guiado pela inveja, pelo ciúme, ele faz briga, ele anda como um mero homem. E eu queria contar aqui uma ilustração bem apropriada, né? E aí, queridos, o pastor Kenneth Hagin, ele conta que ele passou muito tempo ministrando, né, em várias igrejas, e ele foi ministrar numa igreja que tinha 500 pessoas nessa igreja, não era uma igreja pequena, só que era uma igreja carnal, e ele estava muito cheio de espírito. E quando se fala em espírito, o homem natural não entende, amém? Quando você está guiado pelo espírito,
Primeira coisa, o homem natural, aquele homem que não conhece Jesus, ele não vai entender nada. Você nem queira ser inteligente. E o pior de tudo, irmãos, o cristão carnal também não entende. Se você tá andando no espírito, o cristão carnal vai ficar meio invocado contigo, porque ele está na carne, entendeu? E aí o pastor Kenneth foi pregar nessa igreja. Essa igreja tinha uns 500 irmãos lá, irmão. Só que era uma igreja grande, 500 irmãos é muito irmão, né? Só que era uma igreja carnal, de cristãos infantis, que não tinham se desenvolvido. Eles eram convertidos, tinham os dons espirituais, se moviam no novo nascimento, mas não se desenvolviam. Tinha muita briga lá, muita contenda, muito ciúme, muita inveja. E aí ele disse que nesse dia, rapaz, ele estava cheio do Espírito, ele orou muito em línguas antes de ministrar e Deus deu uma palavra. E aí ele desceu do púlpito e ele era um cara muito comedido, ele pouco deixava fluir o Espírito Santo. Só que nesse dia ele desceu e começou a ministrar lá, falar sobre esse tópico, né, do cristão carnal, do homem carnal e do homem espiritual. E aí quando ele começou a destrinchar sobre essa revelação do homem carnal, diz que ele viu os olhos de alguns irmãos, né, dessa igreja ficarem meio invocados com ele. Mas só que tinha irmãos lá que queriam uma mudança, que queriam crescer espiritualmente, irmãos. E aí ele viu que também alguns outros irmãos começaram a entender, não, o homem espiritual, eu preciso crescer espiritualmente. E aí aconteceu uma revolução naquela igreja. Alguns ficaram meio brabo com ele, mas outros receberam, não, eu preciso crescer. E a partir daquele momento de mudança de entendimento, de que eu não posso ser um cristão carnal. Quem é o cristão carnal? Aquele que parou de crescer espiritualmente. Que ele não anda mais segundo o Espírito, segundo a fé, segundo o amor, segundo os valores de Cristo, segundo o reino de Deus, segundo as bem-aventuranças, segundo a mansidão, segundo o domínio próprio, segundo o amor de Cristo, segundo o perdão, segundo a paciência. Sabe, irmão, nós precisamos crescer espiritualmente, porque nós vamos impactar uma geração não sendo cristãos carnais, que tudo fica chateado, que tudo fica com coisinha. Não, eu não vou fazer porque é o fulano que está fazendo. Não, eu só vou fazer se for o outro fulano. Eles eram cristãos, irmãos, eles eram servos de Deus. Paulo estava falando para uma igreja, ele disse, mas eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, cheio de divisão, cheio de carnalidade. Mas eu quero te dizer, queridos, Deus está levando o meu coração, o seu coração para um nível de crescimento. Você não é um mero humano carnal, mortal, você é um homem cheio do Espírito Santo, você é uma mulher cheia do Espírito Santo, que vai andar em crescimento espiritual e que vai ser uma pessoa guiada e conduzida pelo Espírito de Deus. Não pela carne, não pelos sentimentos, não pela aquilo que você vê, não pelo aquilo que você sente, pelo aquilo que você ouve, mas pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus e pela fé e em amor, amém? Graças a Deus. E aí, queridos, começou uma revolução naquela igreja. E aí, eu vou para o último tópico. E eu queria que você anotasse, porque isso é fantástico, irmãos. Isso aqui é tremendo. Anote aí o segundo tópico. O primeiro tópico, só para a gente pontuar, é o homem carnal é o tema. Primeiro tópico, andando como mero homem. É o primeiro tópico. O segundo e último tópico é crescendo para sair da carnalidade. Esse aí é fantástico, irmão. Começou a solução. A gente começou já a sair do nível do natural, e nós vamos começar a fluir para o nível do sobrenatural, para o nível do Espírito Santo, do Espírito humano. Então, crescendo para sair da carnalidade. Irmãos, quando eu paro de crescer em Deus, eu começo a virar um menino espiritual. Eu começo a ficar infantil, mas o tremendo, irmãos, é que eu posso me desenvolver espiritualmente, que eu posso crescer, que eu posso amadurecer. E Pedro está dizendo, 1 Pedro capítulo 2, ele diz, desejai ardentemente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado,
para que por ele vades crescendo. Então eu tenho que alimentar o meu espírito com a palavra de Deus. Paulo diz lá nesse texto que nós lemos aí, 1 Coríntios 3, 2, leite vos dei. A gente precisa beber desse leite verdadeiro, genuíno da palavra de Deus. Ele estava querendo levar os coríntios, a igreja de Corinto, ao crescimento. Então, ele não disse que os coríntios ali não eram salvos. Ele estava dizendo ali, vocês têm que crescer para sair do nível da carnalidade e entrar no nível do Espírito. Então, isso é maravilhoso porque eu e você podemos começar a crescer e andar no Espírito Santo, e andar guiado pelo Espírito, amém? E aí o que acontece, queridos? Olha lá, esse ensino ele é um pouco chocante, né? Ele deixa a gente mesmo assim, meu Deus, será que eu sou carnal mesmo? Será que eu estou andando na carne? Será que eu não estou crescendo? Eu preciso de maturidade? Eu estou agindo como menino? E olha o que Paulo ele ensina agora, lá na parte final do capítulo 3 que a gente está lendo, de 1 Coríntios, desce lá para o capítulo, mesmo capítulo 3, vamos lá para o final, ele diz, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, aleluia. Então, queridos, sabe o que o Espírito Santo e a palavra de Deus nos faz ficar feliz, queridos? Esse tópico, eu quero te trazer uma história que traz um ensinamento poderoso. Como que a gente vai crescer espiritualmente e como que nós vamos fazer pessoas carnais crescerem e sair da carnalidade e entrar no Espírito. E aí ele conta, o pastor Kenneth Hagin conta uma história maravilhosa que vai nos fazer entender, nos conectar com esse conhecimento aqui. Ele diz o seguinte, que tinha ele designou o nome do camarada lá, o João Valentão. E aí ele diz que ninguém conseguia resolver a vida do João Valentão. Ele era um cara brabo, meu irmão, carnal. Ele era tudo no couro, na confusão. Ele era brabo. O homem era indomável, né? E aí, ele era uma criança, mas ele ia para aula e brigava com todo mundo e aonde ele estava tinha confusão. E os diretores naquela época, né, no passado, meu amigo, ele pegava peia, era bolo. Algum tempo atrás, ainda no meu tempo, eu escapei dos bolos, porque eu nem ia para negócio de aula de reforço, que no dia da tabuada era tábua, né? Errou, pega peia. E aí ele apanhava muito, mas não resolvia, porque peia não dá. Tem coisas, irmãos, que brigar, que bater não vai resolver. E Paulo está dizendo aí para a igreja de Corinto, olha, tudo é de vocês. No reino de Deus, irmãos. Aí esse João Valentão, o Kenneth Hagin era criança, estudava junto com ele. E o pai do Kenneth Hagin, o avô dele, começou a cuidar desse João Valentão. Sabe por quê, queridos? Porque ele não tinha pai. Ele era órfão de pai e mãe. E ninguém cuidava dele, ele vivia na rua. Vivia pegando pancada da vida. E aí o pessoal da escola lá já queria, já excluir ele da escola, mandar ele para um reformatório. E ele ia sofrer muito no reformatório, né? Que a escola já era punk, né? Antigamente a escola era muito dura. E se ele fosse para o reformatório, aí o avô do Kenneth Hagin, que era um cara sábio, disse, não, vamos ter mais calma com ele. Vamos ter paciência com esse João Valentão, porque se a gente mandar ele para o reformatório, não vai ter jeito para ele não. Se pancada resolvesse, esse cara já tinha mudado, porque ele já apanhou aqui nessa escola, meu amigo. E aí, sabe o que aconteceu, pastor Aldo? Esse avô do Kenneth Hagin começou a cuidar desse João Valentão. E lá dentro dessa escola, onde o avô que cuidava dele
trabalhava, tinha um escritório lá. Nesse escritório ele deixava um dinheiro na gaveta. E esse dinheiro sumiu da gaveta lá. E o que acontece? Esse senhor ficou lá. Rapaz, quem fez isso? Quem tirou esse dinheiro daqui? Quem roubou esse dinheiro? Foi o João Valentão. Eu vou lá e vou vigiar e vou ficar escondido vendo o avô do Kenneth Hagin, vendo o seu João Valentão. Quando ele vai e fica lá, né, deixa o dinheiro lá do mesmo jeito, se esconde. Quando ele vê o João Valentão, entra lá, cara, e pega o dinheiro, flagranteado. Só que ele não pegou ele lá e não expôs ele, ficou guardado para si. E sabe o que aconteceu, queridos? O Kenneth Hagin foi questionar, mas o João Valentão roubou o senhor, tirou seu dinheiro de lá. E aí sabe que o avô do Kenneth Hagin ensinou para ele, rapaz, algo muito... Você só vai levar alguém ao crescimento, à maturidade, quando você confiar naquela pessoa e amar aquela pessoa. E ele disse, olha, nós precisamos demonstrar que nós confiamos nele. Ninguém acredita nele, nem ele acredita mais nele, o João Valentão. Ninguém dá crédito para ele, nós vamos dar crédito. Sabe o que esse avô do Kenneth Hagin fez? Pegou o João Valentão e disse, meu amigo, eu estou precisando muito de ti, eu confio em ti. Está sumindo o dinheiro lá da minha sala. Está sumindo o dinheiro de lá. E eu sei que você é um cara honesto, correto, íntegro. Eu quero que tu vá lá e vigie. E eu confio em ti, vai lá. Vamos ver quem é esse cara. E ele era o João Valentão que tinha roubado. Irmãos, para a gente levar as pessoas à maturidade, nós devemos confiar. Foi o que Paulo estava dizendo, é tudo de vocês. Não é de homem. Olha o que eu vou ler de novo aqui, irmãos. Olha a confiança que Deus entregou em Paulo, que era um assassino. Diz, tu é o meu vaso escolhido, tu vai sofrer pelo meu nome, eu te escolhi, eu te elegi, tu vai fazer a obra, tu vai ser apóstolo do gentil, tu vai levar a minha mensagem do reino para todas as nações. E aí, olha o que Paulo fala no versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Irmãos, para as pessoas crescerem, nós precisamos acreditar, confiar nelas, acreditar e colocar crédito na vida delas. E aquele João Valentão, quando recebeu aquele crédito, rapaz, eu confio em ti, tu vai lá e tu vai cuidar agora do dinheiro lá, para ver quem é que vai roubar. Rapaz, o João Valentão começou a mudar, cara. E aí, lá na escola, o João Valentão começou a mudar. Rapaz, tem alguém que acredita em mim. Sabe, irmão, ninguém vai fazer ninguém sair da carnalidade e entrar no espírito batendo, ofendendo. As pessoas não vão crescer, irmãos, se elas não entenderem que tudo é delas. Paulo está dizendo, é tudo de vocês. Você não precisa conquistar nada, não. Eu não preciso fazer nada para me ser aceito. Deus já acreditou, já depositou riquezas, já me colocou, já colocou você numa posição que nós não merecíamos. Nós não éramos confiáveis. O pastor Aldo está aqui, é meu pastor, ele me conhece. Graças a Deus eu tenho um pastor. Mas ele sabe o quanto humano eu sou. Eu não merecia nem estar aqui, mas o pastor Aldo confia em mim, cara, para me estar trazendo uma palavra. E mais do que isso, Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 está me dando uma palavra. Então eu tenho que colocar essa confiança na vida das pessoas, irmãos. Amém? E aí elas vão começar a querer, não, rapaz, eu tenho que mudar, eu tenho que crescer, eu tenho que andar, sair dessa dimensão de meninice, de criancinha, eu tenho que ir para uma nova estatura. Paulo está dando esse ensinamento aí. No final ele começa lá, tu já pensou, ele começa, vocês são carnais, parece assim que ele está batendo, né? E no final ele diz, meu irmão, tudo é de vocês são de Cristo e Cristo é de Deus, então vocês têm Deus, vocês estão cheios de Deus. Ele termina já colocando crédito, dizendo, vocês têm muita coisa, cara, vocês são espirituais, vocês são de Deus, amém? E aí, irmãos, eu encerro com essa parte, como que nós vamos crescer? Acreditando nas pessoas
e recebendo o crédito que nós recebemos de Deus e da nossa liderança que confia em nós, amém? O pastor está dando aí para todos nós, irmãos, a liberdade, está confiando. Quinta-feira é nossa célula. Deus está nos dando um crédito, olha, vocês vão fazer a minha obra. Meu irmão, é algo muito privilégio, muito grande, é uma honra muito sem limites, irmãos. Nada nesse mundo se compara com a obra de Deus, com edificar a igreja local. Tudo é pífio. Ser ministro do Supremo Tribunal, que é o cara que eu estava dizendo para o professor de Constitucional, professor, o CNJ controla todas as decisões dos magistrados, dos desembargadores, de todo mundo. E quem controla o Supremo? Porque eles são o CNJ, eles são o Conselho Nacional de Justiça. Rapaz, aí o professor disse, meu irmão, eles controlam eles mesmos, são corporativistas, eles que decidem e supervisionam eles mesmos. Eu digo, rapaz, é um negócio muito fora da ética, né? Eu vou me supervisionar, Mas, irmãos, eles são pífios diante da grandeza, do chamado de ser uma pessoa que foi escolhida por Deus para edificar a igreja local. Amém, queridos? Eu encerro te convidando a nós orarmos, porque nós não somos meros homens, nós não somos homens carnais, nós não somos meros humanos, nós não andamos segundo esses padrões humanos, nós andamos pelo Espírito. E eu quero declarar sobre a minha vida e a tua vida, nós estamos crescendo e saindo da carnalidade, nós vamos ser homens espirituais. E o que é ser um homem espiritual? Nós vamos conhecer o Pai, o coração paternal de Deus, nós vamos conhecer o Filho, sabe, queridos, a gente está conhecendo o Filho, a posição que nós estamos em Cristo, no Filho, nós estamos nele, no amado, em Cristo, nós estamos na posição, assentados à direita do Pai. Nós vamos conhecer o Espírito Santo, nosso ajudador, nosso advogado, nosso amigo fiel, nosso ensinador, o nosso mestre, que ele não vai nos deixar desorientados, sabe? A ciência está curvada, ninguém tem protocolo, os governos, o poder do Estado, das potências mundiais está hoje sem saber o que fazer, mas eu e você temos o Espírito Santo, que ele sabe de tudo, que ele não vai nos deixar sem saber o que fazer, confuso, mesmo no meio da morte, mesmo no meio da tragédia, nós temos um consolo sobrenatural que nós conseguimos continuar andando com firmeza, com esperança e levando o amor, a graça e a fé para as pessoas que estão desesperados, irmãos. Por isso que a igreja é o baluarte dos céus aqui na terra. Amém? Eu queria te convidar a nós orarmos, encerrando esse momento da palavra. Depois eu vou passar para o pastor, mas eu queria que você orasse, dizendo, Senhor, eu não sou um mero humano, eu não sou um homem carnal, uma mulher carnal. Me leva, Senhor. Nos leva, Senhor, além de nós mesmos, Senhor. Além dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, Senhor. Nos leva na revelação do Teu querer. Ó Deus, nós renunciamos o ciúme, a inveja, a natureza humana, Senhor. Aquilo que quer às vezes nos controlar, nos dominar, não vai, Senhor. Nós vamos ser governados pelo Teu Espírito, pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão, pela paciência, pela bondade, pelos frutos do Teu Espírito, que é a inteligência espiritual, que dá sabedoria emocional, que nos faz, Senhor, termos um coração, Senhor, manso. Ó Deus, um coração manso e suave, Senhor, nesse mundo, Senhor, estressado, nesse mundo, Senhor, violento, onde as pessoas se agridem, agressão psicológica, nós vamos ser manso e suave, como é o nosso mestre, que é o homem espiritual perfeito, que é o humano perfeito. Ele disse, oh, você que está cansado e sobrecarregado, oh, eu tenho uma vida sem esse peso da vida carnal, eu tenho a vida do Espírito. A vida do Espírito é: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Vocês encontram descanso sendo conduzidos pela inteligência das inteligências. Oh Espírito Santo, nós não somos meros humanos carnais, nós estamos crescendo no Espírito, nós vamos
beber, desejar ardentemente esse leite espiritual que é a tua palavra. Oh Senhor, se preciso for, se preciso for. Você está cheio de Deus, querido. Você é de Cristo. Você é de Cristo. Tudo é vosso. Obrigado, Senhor, porque nada é do homem, Senhor. Paulo é de vocês. Obrigado porque o Senhor me deu o pastor Aldo. Obrigado porque o pastor Aldo é meu irmão. Obrigado pelo pastor Jais, pelo Eliezer, pelo Antônio, pela minha esposa, pela pastora Elisandra. Tudo é vosso e voz de Deus. Tudo é vosso e voz de Cristo e Cristo de Deus. E nós somos, Senhor, teu Senhor. Tocarei no teu lado. Nós tocamos no teu lado, Senhor, onde brotou água, a água que cura, a água que é a tua palavra, Senhor. Sangue e água, Senhor. Leva-me além. Você é um líder cheio do Espírito, você é um líder que não é carnal, você está crescendo em Deus, querido. Você está crescendo em Deus, você está cheio de Deus, foi Deus que te trouxe a esse Tadel, é a unção de Deus que te conduz no teu trabalho. Você não é guiado pela carne, pelo natural, você é guiado pela unção do Espírito Santo, pelo amigo, pelo companheiro leal e fiel, pelo teu grande ensinador, pelo teu mestre. Oh, você não é guiado pelas emoções, pelas neuroses humanas, você é guiado pelo Espírito Santo. Você tem um pai, você não anda carente. Você tem um pai que te ama, que te protege, que te provê, que sustenta você. Você nunca está só. Você tem o filho, você está no filho. Você está no lugar de autoridade. Você está no lugar do anel. Deus te deu o anel de autoridade e você foi assentado com Cristo em Deus, nas regiões celestiais, acima de todo o principado e toda potestade. Você não vai ser erguido, você já foi erguido e colocado numa alta posição, numa boa condição diante de Deus. A criação é de Deus, tudo. O diabo não governa nada. Essa terra está governada pela glória de Deus. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins, os querubins cantam. Toda a terra está cheia da sua glória. A tua casa, teu trabalho, onde você mora, na sua rua, Manaus, em nome de Jesus, está cheio da glória do Senhor. Aleluia. Deus nos abençoe, queridos. Amém, queridos.